Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Teodora Cristel. O conteúdo de hoje, gente, é bem diferente. Desde o início desse ano que eu tô para fazer este vídeo, que eu vou fazer agora, com certeza, tá? E assim, sempre tinha um imprevisto, sabe? Não... E assim, eu tô tendo outros compromissos também, né, gente? Então, assim eu vou falar para vocês, fazer um vídeo não tá sendo fácil, mas, né, vamos indo lá, ok, pessoal? Então, gente, é o seguinte, o conteúdo de hoje é sobre, primeiro eu vou mostrar a imagem, tá? Tá. É Jesus Cristo crucificado. É sobre ele? Tem uma parte do vídeo ali que vai falar sobre ele, ok, gente? Mas não é propriamente sobre ele, é sobre a origem da crucificação, aonde começou a crucificação, gente, mesmo, ok, pessoal? Tá. A crucificação, gente, ó, há mais de 2000 anos, gente, tá? A origem dela, da crucificação, é bem antiga. Começou como? Onde? Que povo? Segundo os historiadores, eles falam que começou pelos assírios e babilônicos, gente. E depois os persas. Ok, pessoal? Tá. Os persas começou 600 antes de Cristo, gente. Ok? Então, é bem antigo. Que era, no caso, a crucificação? Era uma punição contra quem cometia crime, ou quando tinha guerra, no caso lá, os inimigos, eles eram crucificados, gente. Tipo uma pena de morte. Ok, pessoal? Na verdade é isto. Ok, gente? Só que é o seguinte, pessoal, no início eles não usavam a cruz. A cruz. Tá? Começou assim, começou com pedaços de madeira, tipo poste. Poste comprido, como se fosse poste de luz, no caso mais reto, não era uma cruz, era reto, ok? E daí a pessoa, ela era pregada ou de pendurada, assim, amarrada com cordas ali, muito bem amarrada. Assim, só que é o seguinte, gente, dependendo do organismo da pessoa, da idade dela, tudo ali, da resistência dela, pessoal, às vezes a pessoa ficava dias ali, viva, só que agonizando, gente, ok? Agonizando. Tipo, a pessoa não tinha direito à alimentação, óbvio, ela estava condenada, ok, pessoal? Não tinha direito à água, ok, gente? E abaixo do sol, ok, pessoal? Esses lugares aí dos assírios, babilônicos, gente, ali dos persas, são locais de bastante calor. Então, vocês imaginam, ficava desidratado, óbvio, não estava tomando água, estava abaixo de sol direto. Às vezes animais predadores chegavam, tipo corvo, né? A gente diz assim que o corvo ele vem e
Tá ali a pessoa, né? A pessoa tá pregada ou amarrada ali, ela não tem como se locomover, como se defender nem nada, né? Os animais chegavam nessas pessoas às vezes. E pessoal, e assim é indo, é um baita de um sofrimento, né, gente? Ok? A pessoa condenada ali ficava dias, às vezes, dependendo. Ok, pessoal? A não ser que a pessoa, ela, antes de ela ser crucificada, ok, pessoal? Ela sofresse tanto, tipo, tanta surra, né? No caso ali, antes disso. Daí ficava menos tempo, ok, pessoal? Tá? Começou com os assírios babilônicos e depois com os persas, mas eram postes, no caso, ou até árvores. Uma árvore bem alta, assim, que eles colocavam a pessoa ali. E ali ficava até a pessoa não tá mais viva. Ok, pessoal? Então, uma punição muito assim severa, gente. Tem historiadores, tá? Por causa dessa punição aí, condenação. As duas palavras são bem parecidas, são até iguais, né? Tem historiadores que a palavra cruz, a cruz é a cruz, né, pessoal? A cruz, um objeto lá. Mas a própria palavra cruz eles não gostam de ouvir por causa da origem da crucificação, de toda a história da crucificação em si, pessoal. Aqui eu vou ver algumas histórias, tá? Muita gente não sabe, tá? Além da... começou com os assírios, os babilônicos, depois os persas continuaram, ok? Com esse costume. E pessoal, como eu já disse, não era cruz no início, eram postes, pedaços de madeiras, tá? Assim, quem lá dos persas começou com isso, no caso dos persas ali, pessoal, foi um tipo de um rei, gente. Ele tem um nome, pessoal, bem assim, diferente, óbvio, né? Que é diferente o nome dele. Tá? Aqui. Tá? Vamos ver aqui. Eu tô tentando achar o nome deste rei. Ok, pessoal? Tá? Assim, gente, outra pessoa aqui muito famosa que também praticou esse ato de punição, muita gente não sabe. O Alexandre o Grande, pessoal. O Alexandre o Grande também. Olha só, gente. Tá? Então, tá? Alexandre o Grande. Ok, pessoal? Aqui eu vou ler uma parte sobre o Alexandre o Grande. No século IV a.C., gente. Levou a forma de punição, tipo, o Alexandre o Grande levou a forma de punição para os países do Mediterrâneo Oriental, ok, pessoal? Aqui
Ele e as tropas dele, gente, sitiaram a cidade de Tiro, que hoje é atual Líbano, que era mais ou menos inexpugnável, tá? Quando eles entraram, gente, tipo, inexpugnável, gente, no meu entender, tipo assim, se eu não me engano essa palavra, tipo, um lugar muito difícil de invadir, ok, pessoal? Tá? Muito difícil de invadir, ok? Mas daí quando eles conseguiram, gente, daí sabe o que aconteceu, tá? Ok, pessoal? Tô vendo aqui a palavra, ó, ó, impossível se apoderar pela força inconquistável, tá? Só que assim, o Alexandre o Grande, ele era tão teimoso, ele não se dava por vencido facilmente, gente. Tanto que é por ele ter essa perseverança, assim, de conquistar os lugares, que ele acabou se dando mal, né, pessoal? Chegou uma hora que teve alguém mais forte que ele, ok? Então vamos lá. Ó, Tiro, atual Líbano, era mais ou menos inexpugnável, quer dizer, um local difícil de invadir, difícil de conquistar. Mas chegou uma hora que eles conseguiram entrar lá em Tiro. Daí o que aconteceu? Crucificaram cerca de 2.000 habitantes. Ok? O Alexandre o Grande também fez isso. E ele e os sucessores dele também, né, fizeram esse tipo de castigo, de punição no Egito e na Síria, gente. Em Cartago também, pessoal, que era uma cidade fundada pelos fenícios, gente. Olha só, tá? Pessoal. Tá? Mas daí, como eu disse, eram impostos, né? Ok, pessoal? Daí, nas guerras púnicas, os romanos aprenderam a técnica. E por 500 anos, os romanos foram aperfeiçoando essa técnica da crucificação. Ok, gente? Tá? Assim, os romanos, gente, tipo, eles fizeram igual o Alexandre o Grande, no caso. Os outros povos também, eu acredito, fizeram isso. Onde eles iram, eles iriam, onde eles iram, e... ah, meu Deus do céu, onde eles iam, pessoal, os romanos ali, Alexandre o Grande também, e outros povos, tá? Mas os romanos, principalmente, onde eles iam, eles praticavam a crucificação. Tipo, aquele filme do Gladiador mostra quando ele volta lá para o local onde ele morava, lá, gente, que ele nasceu até. Mas quantas pessoas crucificadas? Parece que até a esposa dele, os filhos, se eu não me engano, estavam crucificados, pessoal. E ele ficou com muita raiva do povo romano. Ok, gente? Dos romanos em si, dos soldados, no caso, né? O povo ali de Roma mesmo, povão, povo mesmo. Na verdade, né? Não tem muito a ver com isso. Os soldados ali, tudo. Ele ficou com muita raiva. Ok, pessoal? Eu vi esse filme ali, O Gladiador, e me chamou muito a atenção isso. Bem assim, os romanos tinham o costume de fazer em tudo que era lugar
Daí eu lendo sobre isso, eles tinham esse costume, gente, aonde eles iam, eles conseguiam invadir e assim pegar homens, né, para ser gladiador ou ser um outro tipo de serviçal, no caso, gente. Eles conseguiam ali invadir mesmo e tomar conta pessoas que de repente eles achavam que não serviam para nada, ali no caso para eles que não eram pessoas que não, para eles não ia dar benefício nenhum, vamos dizer assim, para aquela época, ok, pessoal, tá? Naquela época era assim, gente, tá? Tipo, não dava benefício nenhum, eles davam um jeito, daí crucificavam, né? Óbvio que os romanos lá, eles faziam, tinha outros castigos, outras, assim, bem, assim, eles eram cruéis, pessoal, os romanos eram, né? E onde eles iam, além deles praticarem a crucificação, os próprios locais adotaram isso também, gente. Olha só, foi indo de região em região, pessoal, para vocês verem quanto tempo durou esse tipo de punição, condenação, crueldade, né, gente? Eu chamo crueldade, pessoal, porque é o seguinte, é uma punição muito severa, sabe por quê, pessoal? Pessoa na cruz ali, ou num poste, pregada, sem comer, sem beber água, abaixo do sol quente, ok, pessoal? Tá? A pessoa vai se desidratando, ok, gente? Não é fácil, fica mais de um dia sofrendo ali, ok, pessoal? Tá. Aqui tem outra história, no ano 9 depois de Cristo, né? O líder alemão Armínio, os romanos sofreram também a crucificação, gente. Eu não sei se vocês notam que assim, até na história tá, aqueles que fizeram maldade, eles sofrem a maldade. É óbvio que quem vai sofrer a maldade vai ser os que vêm depois. Só que eles pagam por aqueles que fizeram. Tá entendendo? Aqui, ó. O líder alemão Armínio mandou crucificar os soldados do general romano Varo, após um confronto conhecido como a Batalha da Floresta de Teutoburgo, que hoje é um território alemão, gente. Ok? Que representou uma derrota humilhante para os romanos. Óbvio, os romanos perderam e ainda por cima o Armínio, né, que é o líder alemão daquela época lá, mandou crucificar os soldados romanos. Viu como é que é? Os romanos, eles faziam tanta maldade, mas eles também. Teve vezes que eles também sofreram. E, gente, eles nem sempre eles ganhavam. E, gente, para ver como é que é. E aqui tem outra história, no ano 60 depois de Cristo. Boudica, a rainha da tribo britânica dos Iceni. Outra pessoa que mandou crucificar os invasores romanos também, só.
viu? É que os romanos já tinham a fama de crucificar, né? Tipo assim, vocês gostam de fazer isso? Nós vamos fazer com vocês para vocês verem como é bom. Eu tô meio que fazendo uma viagem no tempo, gente. Eu fico imaginando como é que foi isso. Tu gosta? Agora tu vai provar da tua própria pimenta ali, do teu próprio veneno. Exatamente isso, pessoal. Tá? Em Israel, antes da chegada dos romanos, esse tipo de castigo já estava sendo também usado. Gente. Antes dos romanos dominarem lá, Israel também já estava tendo. Gente, é um tipo de castigo, vamos botar assim, que durou séculos e séculos, gente. Para falar a verdade, ok? Pessoal, com o tempo, a crucificação foi usado na cruz mesmo. Ok, gente? Aqui, ó, aqui tem um relato. Reinado de Alexandre Janeu, que governou os judeus depois espanhóis, Asmoneu. Esse líder aqui é Alexandre Janeu. Ele intensificou o conflito entre fariseus e asmoneus, iniciando uma guerra que, enquanto ele ordenou a crucificação de cerca de 800 judeus, incluindo filhos e esposas. Ok, pessoal? Cruel, né, gente? Mas é verdade, tá? Assim, os romanos, além da cruz, tá? Eles também crucificavam os condenados em árvores ou postes, ok, pessoal? A cruz mesmo em si, para esse castigo, veio bem depois. Eu não estou falando o símbolo da cruz. O símbolo da cruz ela é bem antiga, ok, gente? Era usado como amuleto, algo assim, era pagão. Agora, a cruz usada para crucificar a pessoa, pelo que eu vejo na história, os romanos começaram isso. Ok? Eles também eram, mas eles começaram a incorporar uma variedade de cruzes. Ok, pessoal? Assim que eu quero dizer assim, tipo, além dessa cruz que tá o Jesus Cristo aqui, tá? Eles tinham esse tipo de cruz assim, tá? E eles usavam aquele cruz tipo T, assim, ó. Sem essa parte aqui de cima, tá? Só esse T aqui, ó. Ok, pessoal? Tá? E a cruz em formato de X. Eu vou desenhar aqui para vocês, pessoal. Não reparem no tipo de desenho, tá? O que importa é o que eu vou mostrar aqui e falar para vocês, tá? Vou fazer um X assim, bem tipo X mesmo. A cruz em X. Assim, ok, ó. Vocês estão conseguindo ver aí, né? Agora vocês imaginam a pessoa numa cruz dessa. Ela ficava com os braços
assim como eu tô fazendo, vocês estão conseguindo ver um pouco. E as pernas, tá? Aqui, pessoal. Os braços, ok? E os braços aqui. E as pernas, ó. Aqui embaixo. Tá, pessoal? Também, óbvio que não era nem um pouco confortável ficar assim, né, gente? Durante dias e dias. Ok, pessoal? Tá? Mas eles costumavam usar muito essas cruzes assim, ó, desse tipo que tá o Jesus Cristo e a cruz em T, tá? Que não tem essa parte de cima, tá? Se for ver, é um T mesmo, ó, tá? Tirando isso aqui, ok, pessoal? Assim, tá? Um T, ó. Eu já até li sobre isso. Parece, tá, que Jesus, gente, ele foi crucificado numa cruz em T. Não esse tipo de cruz aqui que eu tô mostrando ele. Ok, pessoal? E assim, como é que eles faziam? Eles não pregavam, gente, as mãos, como tá aqui. Na verdade, era o pulso. Por quê? Porque a mão não ia suportar o peso do corpo, pessoal. Até faz sentido isso, gente. O pulso, sim, ia, né, daí aguentar o peso de todo o corpo, ok, pessoal? Tá? Assim, quantos centímetros de comprimento tinha um prego desse? 18 centímetros, gente. É bem comprido. E 1 centímetro de... Acho que 1 centímetro, no caso, seria mais ou menos essa caneta aqui. Ok? Isso aí. Não sei se o prego é mais ou menos desse comprimento, acho que sim, ó. Tá? Ele atravessa um pulso, ok, pessoal? Tá? Desculpa eu estar mostrando, ok, gente? Mas tá? Olha, pessoal, eu tô até tô gostando de passar esse vídeo, mas assim, enquanto eu falo para vocês que como é que foi, eu fico imaginando aqui, passa na minha cabeça um filme de tudo isso que aconteceu, gente. Olha, não é fácil, ok, pessoal? Tá? Daí, os romanos, no caso, eles faziam, só que os romanos é assim, gente. Os romanos, eles humilhavam a pessoa que era condenada, pessoal. Humilhavam, gente. Eles tinham esse prazer. Por que que agora me lembrei a Cleópatra? Por que que a Cleópatra ela se suicide? Por quê? Lá com o veneno da cobra, pelo menos é o que diz a história, ok, gente? Por quê? Porque ela já sabia que se ela fosse pega pelos romanos, ela ia ser humilhada, pessoal. Eles adoravam humilhar a pessoa condenada, principalmente tipo ela, assim, que era uma rainha. Daí sim, eles humilhavam, eles passavam desfilando com a pessoa acorrentada na multidão, sabe? Daí o povo em si, tipo ela, que acredito que até o povo romano em si não gostava dela, tá? Imagina se pegassem ela, gente, viva. O que acontecer com ela, ela ia ser humilhada. Com certeza, acorrentada, nem se sabe, né, se
de repente, tá passando aqui, tá? Não foi à toa que ela cometeu, né? Que ela cometeu suicídio. Ok, pessoal? Não foi à toa. Que ela não queria ser humilhada. Ela veio assim, eu prefiro eu própria do que eles ficarem me humilhando, tudo, e de repente agonizando. Ok, pessoal? Ou sei lá, ser presa, daí o resto da vida dela, não se sabe a condenação que ela ia ter, gente. Mas ela já estava bem ciente como eles eram. Ok, pessoal? Então, né, ela é assim, eles vão me pegar de qualquer maneira, eu vou fazer isto. Ok, gente? Tá? Dos filhos dela, dizem que os filhos, né? Mas assim, parece que uma filha dela, não sei direito quantos filhos a Cleópatra teve, 2 parece. Tem várias histórias sobre os filhos da Cleópatra, gente. Não se sabe qual é a verdadeira história deles, tá? Vamos lá, voltando. Por isso que ela sabia que os romanos, eles gostavam de humilhar, eles castigavam muito, sabe, gente? Eles eram bem cruéis mesmo, pessoal, tá? Daí, gente, tá, aqui que eles gostavam, tipo, a pessoa, o condenado era obrigado a carregar a cruz até o local. Como aconteceu com Jesus Cristo, gente. E assim, o condenado, gente, ele andava nu. É, sem roupa, nu. Olha só a humilhação, gente, mas isso, tá? Eles faziam isso. Tá? E enquanto a pessoa condenada, ela passava com a cruz ali, as mulheres, né? As mulheres, elas tinham tipo de uma bebida, de um chá, no caso, que era tipo um anestésico, que elas davam pro condenado enquanto ele estava ali caminhando. Elas davam um pouquinho para ele tomar, para ele não sentir tanta dor, gente. Ok? Porque antes do condenado, os romanos faziam assim, antes do condenado ele ficar andando pela cidade toda ali, carregando a cruz, eles castigavam muito ele. O que eu quero dizer com isso? Eles usavam tipo de chicotes assim, de lâmina, de espinhos, davam assim, sabe? Então a pessoa, o condenado, ele estava tão machucado, gente, que ele sentia muita dor. Agora imagina ter que carregar ainda a cruz até o local. Ok, pessoal? Então, assim, as mulheres se prontificavam, enquanto ele estava caminhando, a dar uma bebida analgésica para ele beber, para não sentir tanta dor. Ok, pessoal? Daí eu fico me perguntando, os soldados romanos, eles viam as mulheres dando isso aí, de repente viam, de repente eles viam assim, deixa ele tomar, para ele carregar a cruz. Ok, pessoal? De repente eles até deixavam, tipo assim, não, deixa ele, senão com tanta dor não vai conseguir. Ok, gente? E os soldados, eles tinham um pouco de noção também, óbvio, né, do sofrimento da pessoa. Eles tinham, ok, gente? Tá? E, assim, a gente...
muitas das vezes, assim, o que que eles faziam, tá? Para a pessoa não ficar tanto tempo ali sofrendo na hora da crucificação, que já estava lá na cruz. Eles faziam assim, ou tipo o São Longuinho, que foi, né, um guarda romano lá que ele só, né, que a estaca dele lá no Jesus Cristo. E eles faziam outro tipo de coisa, eles costumavam às vezes até quebrar as costelas ou as pernas das pessoas. Eles faziam, eles davam um jeito da pessoa não ficar tanto tempo sofrendo. Lá os guarda romanos, tá? Pessoal, uma até porque é o seguinte, tipo assim, vocês esperavam pelo organismo da pessoa, pela natureza em si da pessoa, às vezes ficava, aquele guarda lá ficava dias ali, gente. Então eles davam um jeito, às vezes, até a provocar asfixia da pessoa em seguida, né? Tipo, assim, eu acredito que esses guardas que ficavam ali, gente, eles mesmos, por mais que eles estavam acostumados com isso, mas é o seguinte, pessoal, quer queira ou não, eles não tinham, assim, eu acredito que eles não aguentavam ver essa cena. Daí eles procuravam dar um jeito com que a pessoa não ficasse tanto tempo. Ok, pessoal? Ah. E assim, gente, ah, Jesus Cristo, pessoal, ele morreu em seguida, sabe por quê? Ele não ficou tanto tempo ali agonizando, gente, porque eu vou falar bem em português, ele apanhou demais antes de ele carregar a cruz. E assim, eles foram muito cruéis com ele antes dele ficar carregando a cruz, gente. Ele já estava, tá? Ele poderia desencarnar, gente, até ali na hora que eles estavam flagelando ele. Estavam açoitando ele. Eles assim exageraram bastante com Jesus. Tá? Como que ele não desencarnou, né? E assim ainda carregar a cruz, gente. Acredito que teve pessoas, né, na história em si, ali, até nos filmes, mostra o Ben-Hur, né, pessoal, tentando dar água para ele, o Romano assim e tal. Mas eu acredito que teve pessoas que até deram esse chá analgésico para ele, gente. Assim, que ele apanhou tanto, 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 como é que ele ia ter forças o suficiente para carregar a cruz? Se bem que teve um homem, um senhor, eu acho que está na história o nome dele, que acabou ajudando a levar a cruz. Que o soldado vem aqui, ó, que é um judeu, tá? Vai ajudar ele. Que eles viram que ele estava muito fraco. Ok, pessoal? Só que depois dele crucificado ali,
não demorou muito para ele, que ele estava assim muito judiado, como se diz, ok, pessoal? Já o São Dimas e o irmão de São Dimas, que eu não me lembro o nome, esses dois que foram no mesmo dia crucificados junto com ele, tá? Eles não assim, não foram, não apanharam tanto como Jesus, então eles demoraram um pouco para desencarnar. Eles demoraram, tanto que daí os romanos deram um jeito para os dois de em seguida desencarnar, gente. Ok? É. Lá os soldados romanos, eles deram um jeito. Ok? Jesus tem a história de São Longuinho, né? Que veio com a estaca lá. Tá? E em seguida ele, porque ele foi muito maltratado, muito, gente. Eu li a história, ele foi demais. Que gente, tá? Assim, gente, na verdade a crucificação em si, ela foi uma pena de morte durante séculos. Ok, pessoal? Durante séculos, tá? E depois de Jesus continuou isso aí. Pedro, né, no caso, foi crucificado de cabeça para baixo. Santo André, que foi crucificado numa essa cruz em forma, por isso que é a cruz que tem a forma de X se chama Cruz de Santo André. Ele mesmo, ele sugeriu isso aí. Aí Pedro também sugeriu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Continuou a crucificação, né? Continuou, tá? Por mais um tempo, gente. Assim, então é o seguinte, pessoal, eu vou ser bem sincera para vocês. Okay? Eu tô aqui com essa imagem aqui, mas essa imagem, gente, eu não uso em casa. Não uso. E pessoal, por causa da história da crucificação, gente. Eu não uso, gente, eu não gosto. Para começar, para que essa imagem, gente, dele? Eu já prefiro essa outra imagem aqui dele vivo. Prefiro essa aqui. Com certeza. Ok, pessoal? Tá? Dele vivo, gente. Não essa aqui. Dele sofrendo já tá aqui, ó, desencarnado, gente. Tá? Daí, vamos perguntar, mas por que que daí, no caso a Igreja Católica, né, tem essa imagem dele? Que é o seguinte, gente, isso aqui é desde que o Constantino, né, o Imperador Constantino, ele legalizou o cristianismo. O cristianismo, antes dele legalizar, antes do Constantino, o imperador Constantino legalizar, gente, o cristianismo não usava a cruz como símbolo do cristianismo. Eles usavam peixe, pessoal. A imagem do peixe, ok, gente? A imagem do peixe que era o símbolo do cristianismo antes do Constantino legalizar o cristianismo. Daí, quando ele legalizou, ele que deu essa sugestão aqui. E está até hoje no catolicismo. Os cristãos dessa época que ele legalizou, eles não foram a favor disso. Só que eles tiveram que aceitar a cruz como símbolo do cristianismo. Senão,
seriam punidos. É o que eu sei da história. Tá? Tiveram que aceitar. Antes disso era o peixe, gente. O que é o peixe? Peixe, ele representa muita coisa boa. Né, pessoal? Peixe. E, gente, peixe é o que? Saúde. O arcanjo Rafael é o peixe. Saúde, prosperidade, assim, aquele monte de peixe, riqueza, tudo de bom, né, gente? Daí o Constantino, o imperador Constantino, ele põe a cruz como símbolo. Principalmente essa aqui. Um romano que inventou isso aí, né? Como símbolo. Né? E assim, o imperador Constantino, gente, ele foi a vida toda dele pagão. Tá? Ele só se batizou ali no cristianismo quando ele estava para desencarnar. Tá, gente? Só para dizer, ele se converteu ao cristianismo. É tudo política. Tá? Quem ali que foi cristã mesmo foi a mãe dele, a Helena, que no caso é a Santa Helena. A Santa Helena, sim. Ela em seguida se tornou cristã. Ela pegou uma simpatia pelo cristianismo e tudo e ela se tornou cristã. Agora, o imperador Constantino, gente, foi política. E ele que deu essa ideia da cruz ser o símbolo do cristianismo, que antes não era, era o peixe, tá? E este símbolo aqui, ó, tá? Se bem que eu ouvi falar que do Jesus veio depois, ele foi propriamente só a cruz, tá? Mas mesmo assim, gente, tanto faz, tá? Eu, assim, sinceramente, pessoal, eu não... Daí vocês, mas a cruz não é tua? Gente, eu comprei pra fazer o vídeo, ok? Isso aqui eu não vou botar fora de jeito nenhum. Eu vou dar para alguém, para pessoa que gosta dessa imagem. Eu não gosto, tá? Eu prefiro essa imagem aqui dele em vida, ó. Essa imagem eu gosto. Essa aqui é minha mesmo, tá? Agora, essa aqui eu vou dar para alguém em vida, eu vou doar até. Tem uma igreja aqui perto de casa, dou ali de doação, tá? Não vou botar no lixo que eu dei. Tipo assim, não é porque a gente não gosta de uma imagem, pessoal, que a gente põe no lixo. É a mesma coisa que queimar a Bíblia, porque tu não acredita, tu acha que ali tudo é mentira, que não se faz isso. Tu não acredita, tu não gosta, é direito que tu tem. Agora, não tem direito de colocar no lixo e queimar. De jeito nenhum. Tá? De jeito nenhum. Tá? Não só no caso a imagem dele ou de santo, qualquer outra imagem. Porque, pessoal, não se faz isso. Tá? Como a Bíblia ou qualquer outro livro aí, o tal Talmud, que é dos judeus, né? Ou assim vai indo, é tanto livro, gente, assim, de qualquer religião que for, não se queima. Pessoal, tem gente que queima-se para mostrar. Tu não gosta? Tu não acredita? É o direito que tu tem. Agora, não tem o direito de profanar. Isso aí não. Seja de qual religião que for.
Aqui é aquela imagem, aquele livro, aquele objeto. Não tem esse jeito. A não ser que seja um objeto que está amaldiçoado, está enfeitiçado, que uma pessoa ganhou de alguém, tá? Daí é diferente. Mas se não é isso, não tem porquê. Só porque tu não acredita, tu não simpatiza, não. Ok, pessoal? É isso, eu vou pegar, vou doar. Porque, quer queira ou não, eu não gosto, né? Mas é muito bonito, gente. Essa imagem é linda, linda, linda. A pessoa que gosta ganhar essa imagem aqui vai ficar muito feliz, com certeza. E eu vou dar com todo amor e carinho para a pessoa. Ok, pessoal? Tá? Com certeza. Tá? Até unir, né? Pessoal. Mas é isso, a crucificação é isso, ela era pena de morte, pessoal. Até vou falar sobre aqui a origem, crucifixo, aqui ó, que quer dizer em latim, né? Crucifixio, né? Termo bem do latim crucificar, tá? Aqui ó, fixar a uma cruz, do prefixo cruce, de crux, verbo aqui, fixar ou prender, uma cruz, crucificação, tá? Então, é isso, tá, pessoal? Sim, né, eu fiz um vídeo falando sobre a cruz, né? A cruz em si, ela é um símbolo, tá? E a cruz em si, a cruz, como símbolo, ela é pagã, ok? Tipo de condenado em cruz foi com o tempo. Antes eram em postes ou em árvores que se fazia isso. Depois, com o tempo, na própria cruz. Ok, pessoal? Que fixar na cruz. Daí, que é crucificar, é crucifixo. Tá? Gente, o símbolo da cruz, ela existe há muito, muito tempo. Tá? Era pagão e depois do que o Constantino, ele, né, o imperador Constantino, ele legalizou o cristianismo e ele botou como símbolo cristão. Ok, pessoal? Eu, assim, já usei cruz, já tudo, mas depois de estudar, saber tudo, a cruz em si, eu já não gostava de cruz, por causa dessa imagem aqui. Eu não gostava, e ainda sabendo da origem da própria cruz, os tipos de cruz, tudo que é símbolo, era símbolo pagão, depois se tornou cristão por causa do imperador Constantino. A história de origem da crucificação, tudo. Então não, assim, eu não uso, tá? A única que eu uso, no caso, que é da minha medalha de São Bento, mas daí é por causa do São Bento. Que aqui tem uma cruz, só que essa cruz tem uma oração de exorcismo, pessoal, daí é diferente, tá? Mas fora isso, usar cruz, assim, tipo, usar isso aqui, botar na parede da minha casa, eu não ponho, ok, pessoal? E isso aqui eu vou doar para alguém, tá? É muito bonito, quer queira ou não, lindo, né? Diz, a pessoa que me vendeu diz que ele imita a arte barroca. Interessante, né, gente? Mas vou dar, eu não vou ficar com ela. Eu vou dar com todo amor e carinho. Ok, gente? Pra pessoa. A pessoa vai gostar muito, vai amar, vai me agradecer mesmo.
Ok, pessoal? E é isso então. Tudo de bom para vocês, um beijo enorme. Fique com Deus. Tá, pessoal? E é isso então, tá, gente? Eu, assim, falando, eu já li essas histórias aí, mas quando a gente fala, parece que a gente fica mais sensível, né? E daí pelo menos eu sou assim, quando eu leio, principalmente se eu falo, parece que é uma viagem no tempo, gente. Eu fico imaginando tanta coisa, tanta coisa. O que aconteceu com esse homem aqui? Eu vou mostrar outra imagem. O que aconteceu com ele, gente, foi, olha, muito triste. Por que eu falo? Não é só porque eu sou devota a ele e tal. É porque eu tenho testemunho com ele. Eu tenho. Tá? Então eu acredito que ele existiu. Tem gente que não acredita que Jesus Cristo existiu. Ele existiu sim, pessoal. Eu tenho testemunho, tá? Com ele assim que impressionante. Tá? Então é uma pena o que aconteceu com ele. Ok, pessoal? Tá? É isso então. Tá, agora acabou o vídeo. Então eu vou indo. Um beijo enorme. Fique com Deus. Tchau.